realmente mais cedo, só que as coisas, quando acontecem, vão ficando mais tarde. Mas eu vou dar umas pequenas palavras para vocês, que vai ser também para todos nós aqui. Ok, bacana. Eu vou pedir para todos sentar para a gente começar, e depois eu libero vocês aqui. Bem, amigos, vocês podem sentar, por favor, que eu vou dar uma aula para vocês, junto com nosso grupo aqui online. Gostei dessa ideia. Vou tentar não ser muito prolixo. Sentem aí, por favor. Olá, Ulisses! Raxamea! Raxamea, boa noite! Raxamea! Sente aí, à vontade. Sente aí. O pessoal se organizar aí. A nossa Hanukkah também ali, ó. É uma Hanukkah elétrica para evitar problemas com muitas velas. Bem, então, vamos começar uma aula para nós aqui da nossa sala e também da sala aqui online. Bem, hoje, Hanukkah. Hanukkah lembra realmente o que foi a nossa vitória contra o Império Seleucida, que era na esteira do Império Grego, de Alexandre o Grande. Bom, o que tem a ver isso com os nossos livros sagrados? Tanto no livro de Daniel, nós temos o seguinte, no capítulo 7, 8 e 9, ali se fala dos reinos que viriam numa certa sequência. Primeiro reino da Babilônia. Segundo reino da Média, dos Médios. Terceiro reino da Pérsia. O quarto reino de Alexandre o Grande, o de Avan, da Grécia. E lá é dito que desse reino saía 10 chifres do animal que ele tinha visto que representava esse reino. Ou seja, que depois de Alexandre viriam 10 reis numa esteira. E o 10º seria muito ruim. Seria alguém muito petulante e quereria mudar não só a Torá, como também as datas e o calendário. Então, esse rei é chamado de Antíoco IV. Então, ele que colocou no templo de Jerusalém, em cima do altar, porcos para serem oferecidos lá no altar. Então, isso é chamado no livro de Shikutz Meshomem, ou seja, uma coisa abominável. Mas do que o problema pior da história aqui, não é que o rei mandou fazer isso. O pior, isso relata o livro de Daniel, tinha os judeus que estavam apoiando essa ideia de ter porco. Um porquinho lá no templo. E aquele porquinho. Esse é o grande problema. Então, quando o profeta Daniel fala que os justos vão despertar para a vida eterna e os perversos vão para a humilhação, está se referindo ao povo de Israel. Aqueles que eram justos, que se mantiveram apesar do domínio e da opressão, e aqueles que sucumbiram e passaram para o outro lado. Então, essa é a vitória de Hanukkah. O profeta Zacarias, no capítulo 9, fala assim: eis que teu rei vem montado em cima de um burrinho. Quem é esse rei? Yehudá Macabi. Era Judas Macabeu, responsável pela vitória contra os gregos, que representou o quê? A purificação do templo. Então ele chegou, quando teve suas conquistas, ele foi, limpou todo o templo, tirou todos esses porcos e outros animais impuros que lá eram já ofertados, e a menorá, que estava completamente impura. Tiveram que limpar toda a menorá, achar um pote, tinha um pouco de azeite. E qual era a preocupação deles? Talvez não desse tempo para fazer um novo azeite puro. E aí deu para ficar o tempo suficiente desse azeite até que se aprontasse mais e assim fazer realmente a reinauguração do templo.
Então, eles fizeram uma festa muito grande. Que dia era esse? Dia 25 do mês de Kislev, uma época de um inverno muito forte na terra de Israel. Então, isso virou a festa de Hanukkah, celebrada pelo povo de Israel, ou seja, desde o livro de Daniel, o livro de Zacarias, se referem a essa data. Mais ainda, e o que representava isso? A vitória daqueles que queriam manter, de fato, não só a tradição, mas a forma de fazer um serviço limpo a Deus. Então, a pior situação do povo de Israel não era a opressão física. Nessa época, era a opressão mental, a opressão contra a tradição, a opressão contra se estudar os textos. Então, acabou sendo traduzido a Torá para o grego. 70 sábios foram levados até ao Egito, que era dos Lágidas. Ou seja, quando Alexandre o Grande faleceu, foi dividido o reino dele em 4 reinos. Então, entre seus generais, um ficou com a parte do Egito, outro ficou com a parte da Ásia. A terra de Israel ficava em disputa entre esse que estava na Ásia e aquele que estava no Egito. Então, ora os dos egípcios, que eram os Ptolomeus, ganhavam a guerra, e ora os Seleucidas, que eram da Ásia, ganhavam a guerra e ficavam com a terra de Israel. E o povo ficava nesse meio dessa briga entre um e outro. Então, um rei Ptolomeu do Egito, querendo aumentar mais a sua biblioteca, alguém disse da biblioteca, falta só o livro dos judeus. Então, ele pagou e contratou os 70 sábios que vieram de Jerusalém, ficaram lá em Alexandria, para traduzir a Torá para o grego. E a tradução foi só do Pentateuco, só os 5 livros de Moshe. O resto já foi por conta de outros. Mas esses 5 livros, os 70 sábios traduziram para o grego. Logicamente que deram uma leitura, como eu digo, que fosse palatável aos ouvidos dos gregos. Então, é que a gente tem uma leitura, às vezes, forte, às vezes, um pouco, aos conceitos que a gente tem quando você estuda realmente a Torá na sua língua original, no hebraico. E certas passagens, como do livro de Daniel, o livro de Ezra, uma parte de Jeremias, que estão em aramaico. Então, essas são as línguas utilizadas pela Torá. Bem, então, essa história tem a ver com a salvação do povo de Israel. E tem uma relação muito estreita entre Hanukkah, que é a inauguração, e uma educação. Então, quando a gente não educa o povo a conhecer de fato a Torá, você está de fato aí indo contra Deus. Isso tem a ver também com a nossa perachá da semana, a perachá de Yosef. Yosef estava lá no Egito, foi vendido pelos seus irmãos, foi levado ao Egito. Quando chegou no Egito, e também não sucumbiu àquela cultura toda que tinha no Egito lá. E passou por várias provações. Uma delas, como todo mundo deve saber, foi a mulher de Potifar. Potifar era o mordomo do palácio do rei, e o José era tipo um servente na casa dele. Eis que a mulher do Potifar se afeiçoou do Yosef. E ela todo o tempo o chamava, ele recusava. Até que um dia ele chegou e estava sozinho, se relata a Torá, e a mulher então deu em cima dele, como se diz. Ele tentando escapar, acabou ficando com a roupa dele na mão dela. E ela então começou a gritar que ele estava atacando ela. E aí, quando chegou o marido, ela disse, olha, está vendo o que ele fez com esse teu servo hebreu que você trouxe para a nossa casa? E aí, então, ele foi preso. Mas aqui tem uma pergunta para nós. Se o José foi acusado de praticar uma violência contra a mulher do chefe dele, lá do patrão dele, e era só um servo hebreu, era alguém na pirâmide social, muito lá embaixo, por que ele foi preso? Por que ele não foi morto? Mata ele. Quem ia reclamar? Se a mulher estava dizendo que o servo fez o que fez, então mata ele, cara. Por que não mataram o José? Essa é a grande pergunta. Por que só prenderam ele? Então, aqui que tem uma história que está no Targum. Targum é um comentário da Torá em aramaico. Tem o famoso
de Onkelos, e tem outro sábio, Jonathan ben Uziel. Bom, lá ele conta o seguinte. Lá ele diz, olha, de fato, José devia ser morto. Devia ser morto. O que aconteceu? Quando a mulher de Potifar mostrou para o marido a roupa do José, ela mostrou que estava suja a roupa do José, para vocês entenderem a linguagem. Aí o marido manda matar ele. Que fizeram os sacerdotes do Egito, os corranímos do Egito, foram verificar. Pegaram aquela roupa que estava suja, a colocaram perto do fogo. E aquilo que era sujeira, que ela alegava, era a clara do ovo, de um ovo. Aí viram que a mulher estava mentindo. Mas aí era um servo. E fazer o quê? Contra a mulher de Potifar? E acabar com a dignidade dele? Então eles disseram, os sacerdotes, a gente não pode fazer isso, também não podemos matar alguém de mãos limpas. Prende ele. Aí prenderam José. Prenderam José por causa disso. Quando chegou mais adiante, que o José sai da prisão, e lá ele vira o vice-rei do Egito, e tem a época da fome no Egito, ele disse, agora vendam suas terras. Mas de quais terras? Ele disse que ninguém podia tocar. Na terra dos sacerdotes. Por quê? Ele fez na mesma agora o pagamento, já que eles foram honestos comigo naquela ocasião, você é honesto com eles aqui também, cara. Então não se mexeu com a do Mato Corranim, com a terra dos sacerdotes. Então a gente vê a pureza, mesmo a situação difícil de manter realmente o respeito ao eterno Deus. Então essa aqui é a visão verdadeira de um judaísmo autêntico. É você fazer um reconhecimento, não de como você é, mas do seu comportamento perante Deus. Então, essa aqui é a diferença. Por isso que José é sempre lembrado como Yosef Hatzadik, José o justo, já que ele passou essas tentações, digamos assim, e conseguiu realmente suplantar isso e fazer com que realmente o eterno Deus fosse santificado. Santificado. Nessa perachá, ainda temos, sim, sobre a resposta do Potifar. Depois ele casa com a filha de Potifera. Aqui tem uma pergunta, é o mesmo personagem? O Potifar, que ele teve um problema com a mulher, e depois ele casa com a filha de Potifera, é o mesmo? Bom, a gente sabe que tem vários comentários na Torá. O Dirashi vai dizer que é a mesma pessoa. Que é a mesma pessoa. Ele tinha uma filha que era adotada, e essa filha adotada veio a ser a mulher de José. Isso se apoia no Midrash, que diz que aquela história de Diná, a filha de Jacó, que foi violentada por Shechem, e depois Shimon e Levi foram lá e a tomaram de volta e mataram todos que estavam lá, ela veio grávida de lá. E dessa gravidez já teve uma filha. E como ela deu à luz a essa filha debaixo de uma sarça, como é sarça em hebraico? Senê. Então ela chamou a filha dela de Asenat, filha, como se fosse, da sarça. E ela doou a filha dela com medo da represália dos irmãos. Essa filha foi até o Egito, acabou sendo adotada pela família de Potifera e veio a ser depois a mulher do José. Então ele casou com uma sobrinha dele, como se fosse. Mas isso é uma explicação. Mas não termina aí. Tu diz, não, aqui são dois personagens diferentes. Poti, que é na língua egípcia antiga, é o mesmo que servo. Ferá. Fe quer dizer, em egípcio antigo, casa. Ra, o deus Ra. Servo da casa de Ra. Esse é o quem? O pai da mulher de José. Já o Potifar, Poti é servo, Far quer dizer casa. Que casa? A casa do faraó. Paró, o que é paró? Casa, paró, quer dizer grande. Casa grande é o palácio do rei. Isso virou um título.
Então, Potifar era aquele que era o mordomo do faraó. Potiferá era alguém que era um sacerdote do deus Ra. E a Asenat seria a filha dele, não mais adotiva nessa outra explicação, a filha dele mesmo, que veio a se casar com José. O José subiu num nível social muito grande no Egito e virou, então, vice-rei do Egito. E o que quer dizer a palavra Asenat? Asenat tem várias divindades no Egito. Ra é uma, Ra. On é outra, tem a ver com Amon. Pitom, Atom, aquela cidade que o povo reconstruiu no Egito, também é uma outra divindade. Geralmente é relacionado com Deus Sol, Sol da manhã, o Sol do meio-dia, o Sol do pôr do Sol, o Sol que se esconde durante a noite. Tudo era o Sol, em geral, para os egípcios. E tinha o Deus da umidade, da chuva, chamado de Tefnet, que tem a ver com o Deus Net, que é o Deus do céu. Então, Asenat, que é o mesmo que Net, quer dizer, a serva, então a filha do Deus Net. Então, a gente vê que o José se casou de fato com alguém do Egito. Como ele estava no Egito, e até então também não tinha nenhuma proibição desses casamentos exogâmicos, ou seja, fora do grupo, e os seus filhos foram educados junto com a educação que ele deu, Menaxe e Efraim, e fizeram parte, então, do povo de Israel. E só para terminar o nosso comentário para hoje, nós temos aqui, quando José foi para o Egito, o que aconteceu com Judá e Yehudá. Yehudá, ele teve seus filhos, primeiro chamado se casou com a Tamar. Então ele teve os seus pecados com a Tamar. O pecado que ele teve, ele foi morto. Morreu. Que disse Judá para o segundo filho? Meu filho, vai fazer agora a lei do levirato, vai casar com a tua cunhada viúva, a mulher do teu irmão. E eu, tá bom. É para casar, chama-se hebraico Ibum. Então fez a lei do levirato. Quando ele se casou, ele ficou sabendo depois que os filhos que nascessem dessa relação seriam nombrados em nome do irmão falecido. Não queria ter filho com a mulher. Fazia algo que é chamado de interrompido. Por isso ele foi morto também. Aí ele tinha um terceiro filho, chamado Shelah. Ele disse para Tamar, fica na casa do teu pai. Quando esse meu filho menor crescer, ele vai casar contigo e fazer a lei do levirato. Tá bom. O filho do Yehudá cresceu. E Yehudá não levou ele para casar com a Tamar. Não levou ele. Por algum motivo. Aí eis que o próprio Yehudá ficou viúva, a mulher dele faleceu. Aí a Tamar ficou sabendo disso. O que ela fez? Ela tirou aquela roupa de viúva dela, botou uma outra roupa, toda coberta. Ficou numa encruzilhada, sabendo que o Yehudá ia passar por lá. Ia passar por lá. Quando ele passou por lá, ela fez algum tipo de sinal para ele. Aí ele entendeu. Era uma mulher, como chama o texto, rameira. Foi ter com ela. E ela disse, o meu pagamento, cadê? Ele não tinha como pagar ela. Deixou um penhor com ela. O anel dele, que era aquele sinete, deixou o cajado e deixou o talento dele, o manto dele. Só foi embora. Chamou o empregado dele, vai pagar a mulher lá e pega de volta minhas coisas, cara. O empregado foi lá, procurou, a mulher não estava. Perguntou para o pessoal, cadê a mulher aqui? Faz ponto aqui. Não tinha. Tá bom. Quando ele voltou, ele aventou o Yehudá. Tá bom, esquece, deixa para lá. Passados meses, a mulher ficou grávida. E era a Tamar. Quando o Judá soube disso, sabe o que ele disse? Manda queimá-la. Não casou com meu filho. Ela é prometida para o meu filho. Lei do levirato. Ia ser queimada. Ela. Aí, nesse momento que ela ia ser queimada, o que ela fez? Ela disse, olha, o pai dessa criança aqui
é o dono desse anel, desse cajado e desse manto. Aí sim que ele teve a hombridade de dizer publicamente, ela é mais justa do que eu. E assim ela foi salva e nasceu dessa relação 2 filhos. Um chamado de Pérez, outro chamado de Zera. Cada um tem um motivo do nome, mas Pérez, o que lembra vocês Pérez? O que a gente lê no Lecador de Ben Parsi? Quem é o Ben Parsi? Quem é o filho de Pérez? Mashiach. Descendente de quem? Do rei Davi. Aqui a pergunta é, estava havendo uma relação proibida? Do sogro com a nora? Tem. Para piorar ainda, em vez da história de Ruth, Ruth não era moabita, um povo que não era para entrar na congregação do Eterno, esse também não vai ser o ascendente do Mashiach. Tudo isso aqui para indicar para nós que não importa o nascimento. Não é o nascimento que vai dizer que alguém é importante ou não é importante. A gente vê muito isso em muitas comunidades. O pessoal preocupado em dizer, meu pai era tal pessoa, meu avô era aquilo, não sei o quê. Pergunta aí, tudo é o quê, cara? Não é nada? Não tem valor nenhum. Que escreve a Torá? Lo yumetu banim alabot, pelo abot al-banim. Não morrerão os filhos pelos pais, e nem os pais pelos filhos. Ninguém é responsável pelo outro. Você não está para si mesmo. Tem um pai de tzadik, é melhor para ti, mas tu está seguindo o tzadik, tu não é? Então, perdeste tudo, cara. Perdeste tudo. Então, essa aqui é a diferença que a gente tem aqui. Então, de fato, dessa história de José, da história de Judá, a gente aprende aqui que existem duas tribos famosas no povo de Israel. A tribo de Judá e a tribo de José. José ficou com a primogenitura dos filhos de Jacó. Ele recebeu 2 porções, que ficou com Efraim e Menaxê. A maior porção da terra de Israel coube a José. E José acabou sendo das 10 tribos que, depois que faleceu o rei Salomão, ficou dividido o reino em 2 reinos. O reino de Judá e Benjamim, ao sul, 2 tribos. O reino do norte, com 2 tribos. Em geral, quem mandava no reino do norte era a tribo de José. É o que fala o profeta Ezequiel, lá no seu capítulo 37. Ele diz lá que nós voltaremos a ter um só líder. Um só líder. Que vai dominar tanto as casas de Judá e Benjamim, como de José e as 10 tribos que completam esse ciclo. Então, Hanukkah era o 5º reino. Daniel fala disso como se fosse o reino do Eterno. Por que o reino do Eterno? Porque o que é importante é você fazer com que a gente tenha o serviço completo a Deus. Eu vi há pouco tempo uma reportagem de um rabino chamado Rav Uri Cherki. Uri Cherki. Esse rabino, dando uma entrevista na televisão, ele foi indagado pela repórter israelense, uma pessoa laica, leiga. Qual é a importância? O senhor está falando aí de Torá, tudo mais. O que isso importa para o israelense comum? Essa foi a pergunta dela. Como dizendo o quê, cara? Eu vivo minha vida, trabalho, vou ao mercado, me divirto. O que me importa saber que eu tenho esses e esses compromissos. Em relação aos outros povos do mundo, não sou, ela disse, ninguém é uma pessoa especial. Cara. Nós somos iguais aos outros povos, com as mesmas necessidades, com as mesmas dificuldades. Por que eu tenho que me exaltar? Não, sou do povo de Israel aqui, eu sou uma pessoa especial. A pergunta dela é uma pergunta verdadeira. Que o rabino disse, tem um salmo que se lê antes do Birkat Hamazon. Se eu não me engano, acho que é o salmo 125. Vou dar uma verificada nesse salmo. Que diz assim, Higdil Adonai
La'asot im ele, as yomeru bagoim. Ou seja, Deus engrandeceu os seus feitos. As yomeru bagoim. Então será dito isso entre os povos. Que Deus fez o quê? Milagres com o seu próprio povo. Então, toda vez que tu percebe que existe uma salvação do povo, isso é honra e santificação do nome de Deus. Quando tu vê o contrário, que é pelas nossas falhas, tu vê uma profanação do nome de Deus. Então, quando aconteceu o Hanukkah, que foi a vitória, que a gente venceu, a gente purificou o templo, isso que o profeta Daniel fala no seu livro, isso aí foi exatamente o quê, cara? Uma santificação do nome do Eterno. Era chamado de Yehudá Macabi. O que é Macabi nesse contexto? Do martelo. Ele lutava com o martelo, cara, e conseguiu vencer o Império Seleucida, daqui era um império grandioso. Então, esse foi o milagre de Hanukkah. Bem, para a gente terminar o nosso comentário, a gente vai ler na Haftará. É uma Haftará que ela antecede, melhor, ela está dentro de Hanukkah. Então, existe uma relação da leitura da Perashá, que é de Yosef. E esse Yosef representa o vencer contra atitudes hostis de outros povos. Então, na Haftará, tem uma situação quase que análoga do povo de Israel. A gente se encontrava na Babilônia. E lá vivemos também tormentos de perseguição. E isso foi uma tônica, ou seja, aconteceu sempre do povo de Israel. Mas na história interessante aqui é o seguinte: não se tem o nome, por exemplo, da mulher de Potifar. Que é o nome dela? A Torá não fala. Ela não fala. Mas existe Midrashim que diz que o nome dela era das duas uma, Zuleika, então Zoleika, ou então Solica. Solica. Solica é um nome que era utilizado pelos judeus do norte da África, do Marrocos, que é um diminutivo do nome Sol. Sol, Solica. Espanholado. Com a história de uma mulher chamada Solica. Em 1834, olha no ano, 1834, ela tinha 17 anos, a Solica. Era uma moça lindíssima. Lindíssima. O pai dela trabalhava, morava em Tanger, uma cidade lá no Marrocos. Aí, uma vizinha muçulmana chegou com o chefe muçulmano lá, disse que ela tinha se convertido ao Islã. Ela tinha dito aquelas frases do Islã, pronto, ela se converteu ao Islã. Já foi a frase, né? Sim. Sabe qual é? Quer dizer que eu estou virando muçulmano novo? Não, Deus. Porque se tu disser essa frase e alguém ouvir, tu já é muçulmano. Se tu voltar atrás, tu é uma aposta, tá? Mas merece a morte. Só que ninguém ouviu ela falar. Era o testemunho da vizinha ruim lá, que ela tinha. Uma vizinha invejosa. Mas aí, tu morava na diáspora. Tu não tinha respeito algum. Só perseguição. Era uma mulher bonita. Causava muita inveja em outras. Levaram o caso. Depois ficou, aí o chefe lá, muçulmano, ameaçou ela que ia torturar ela, ela não falasse publicamente que ela tinha mesmo se convertido. Ela começou a negar. Não, nunca me converti, nem vou me converter. O caso foi tão longe que chegou até o sultão do Marrocos. Chegou lá com o sultão do Marrocos, já ficou então uma afronta para o islamismo. Ela dizia que não ia se converter. Se ela se convertesse, ela estava livre da morte, cara. Mas se convertesse, eu ia matar ela. A mulher não se converteu, ela foi condenada à morte em Fez, aquela cidade de Fez, lá do Marrocos. Publicamente, encheu de gente lá, tudo mais, vão cortar a cabeça dela. Aí, a comunidade judaica ficou preocupada com o quê? E agora? Quando cortaram a cabeça dela, aquele populacho lá, tudo mais, vão fazer o quê? Vão cortar a mulher, acabar com o corpo dela, vai ser uma desgraça pior ainda.
A gente tem que pegar o corpo dela depois disso, para fazer o enterro dela. Mas como que ia vencer aquela população lá, ululante, como se diz? Sabe a ideia que eles tiveram? Tá lá a hora lá que ia ter a carrasco que ia cortar a cabeça dela, né? Cheio de gente. Aí disseram, olha, pessoal da quebrar aquele sociedade, uma comunidade que toma conta de enterros e outros assuntos assim. Vocês vão sair correndo pela multidão, jogando moedas de valor. Enquanto as pessoas vão pegar as moedas aqui, vocês vão correndo pegar o corpo da mulher lá, que o carrasco já matou ela. E assim foi feito. Aí cortaram aquela alegria, aquele barulho e tudo mais lá, né? Aí saíram jogando as moedas. Olha, dinheiro, isso aqui. Todo mundo foi, vamos pegar o dinheiro. Foram pegar o corpo dela lá. Aí foram e conseguiram enterrar ela no cemitério israelita. E está lá a sepultura dela até hoje. Está escrito em hebraico, está escrito em francês, está escrito em espanhol. Solica, é o nome dela, a Sadiká, a justa. Imagina agora para vocês, cara, que história mais realmente constrangedora, mostrar consternação, matar alguém, uma infâmia dessa, cara. Fazer infâmia já com a mulher, cara. E leva até o final, cara. Então é disso que tem que tomar muito cuidado e ter justamente porque que se fala tanto na chegada de um libertador, no caso de um Messias que a gente está falando aqui. O libertador, o Messias, é para trazer essa dignidade a um povo, que esse povo pudesse viver na sua própria terra, ser soberano lá e ter um respeito devido, para ir fazer a sua missão maior, Or Lagoim, ser uma luz para toda a humanidade. Então só pode ter essa luz de fato se tem uma tranquilidade para você estudar, orar, estudar os textos e assim conseguir essa elevação da santificação do nome do Eterno. Então essa é a história da Solica La Sadiká. Eu vou deixar aqui abertas nossas perguntas, tanto daqui como também aqui dos nossos amigos online. Por favor, está abertas nossas perguntas aqui. Rabino, Gessoniel aqui. Ô, Gessoniel. Sim, eu quero saber sobre a vela de Hanukkah. Amanhã, como procede? A gente vai ter que acender a vela de Hanukkah e a vela de Shabat? Como que é, então? Me fale aí, por favor. Boa pergunta. Quando chegar amanhã, a gente vai acender primeiro a vela de Hanukkah e depois a gente vai acender a vela de Shabat. Mas primeiro a vela de Hanukkah. Se acender uma vela que tenha um tamanho que dê para ela se consumir durante o Shabat. E quando chegar no sábado à noite, primeiro a vela da lá, para depois fazer a vela de Hanukkah. Aí fica o inverso, tá bom. Tá. Obrigado. Tá bom, obrigado. Amanhã não lê. Amanhã não se lê da Tamid Madlikin. Pelo motivo qual? Como amanhã, além de Shabat, é Hanukkah, então tu tem duas lembranças para acender a vela de Shabat, que além disso é Hanukkah também, então tu não vai esquecer de acender no horário correto. Então você não precisa ler o Tamid Madlikin. Bem lembrado, Arthur. Bem lembrado. Bem, sendo assim, eu vou desejar a todos Hanukkah Sameach, a gente possa receber as bênçãos do Eterno Deus, bênção de saúde, bênção de prosperidade, bênção de harmonia, e que os nossos esforços e os nossos méritos sejam realmente chamados diante do Eterno Deus. E digamos todos, amém. Amém. E para vocês aqui online, Pai Novo,
Vale a torre. E um feliz Hanukkah para vocês também. Hag Sameach, Rabino. Um grande abraço. Hag Sameach, Rabino. Hag Sameach a todos. Hag Sameach. Hag Sameach a todos. Hag Sameach. Hag Sameach. Tá, obrigado.